Aos teus pés em adoração.
Bendito é o nome do Senhor. É bom ser crente, né, irmãos? É bom servir ao Deus vivo. Aleluia. Quem está aqui feliz com Jesus essa noite? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero aproveitar esse momento para fazer meus agradecimentos. Quero agradecer a Deus por ter me dado saúde e força para estar à frente ajudando o irmão Roger, né? Agradecer a minha esposa, né, que sempre está comigo, né, sempre me apoiando. Agradecer ao Roger, a Mané, né, sempre foi um casal que a gente sempre pôde contar, né? Hoje eu não posso ir, hoje eu vou, né? Então a gente louva a Deus pela vida de vocês. Agradecer ao nosso pastor pelo apoio, a sua esposa, né? Tão ruim quando a gente vai fazer algo para Deus que não tem apoio do pastor, né, irmãos? Mas graças a Deus, nosso pastor sempre apoiou. Aleluia. Obrigado a todo o grupo de casal, a todos que vieram, a todos que puderam estar ontem e hoje, aqueles que não puderam vir também por motivo, né, que a gente entende, né, Deus também entende. No conjunto, muito obrigado por poder estar hoje. O irmão Luiz André esteve ontem aqui, e a todos os casais, o irmão Vano esteve aqui ontem, esteve hoje. Deus abençoe a vida de todos. Grupo de casais, irmãos, já está encostando 7 anos aí já, né, que nós estamos trabalhando. E toda festa a liderança sempre conversa, né? A gente sempre pensa, já faz tanto tempo, né? Vamos passar o remo, né? Vamos passar o remo para alguém que está com ideias novas, né? Está com um pique maior. Mas também no mesmo momento a gente pensa, se for para colocar o nosso cargo, né, à disposição, e alguém não queira assumir, a gente continua remando. Aleluia. Como foi nas outras festas, as outras vezes, né, aconteceu de a gente colocar o cargo à disposição. Nós já trabalhei, eu e minha esposa, o Roger também, com vários departamentos, com criança, com jovem, né? Vários departamentos, adolescente, mas o grupo de casal, irmãos, eu tenho medo de largar e o trabalho parar. Aleluia. Porque Deus mudou tanto o meu casamento, e a gente viu também Deus fazer grandes coisas em outros casamentos. Então, eu louvo a Deus por esse dia de hoje. Amém? Pastor irmão Geraldo, por oportunidade. Aleluia. Louvado o teu santo nome. Glória a Deus. Com bastante alegria, quero saudar os meus irmãos com a paz do Senhor. Amém. Em primeiro lugar, agradecer ao soberano Deus que nos oportunou estarmos aqui nessa manhã para juntos adorarmos o Senhor. E não é jargão de quem está falando, mas estou sentindo uma glória tão maravilhosa aqui nessa manhã, glória a Deus, onde Deus marca aqui com a sua presença, aprovando esse trabalho, porque quando Deus está presente é porque Ele aprova. E eu me sinto assim lisonjeado, porque poder sentir a presença de Deus é para um grupo seleto aqui nesse mundo. Aleluia. Nem todos têm esse privilégio que nós podemos ter aqui nessa manhã, porque uma coisa é termos a presença, aleluia, de alguém aqui na igreja, uma pessoa ilustre. A esposa é assim, né? Ela já fica ligada. Mas uma coisa, irmãos, é poder sentir o soberano no nosso meio. Aleluia. A presença de um ser humano
ela é vista, mas a presença de Deus ela é sentida. Glória a Deus. Aleluia. Nós vemos, mas não sentimos a presença de uma pessoa. E Deus nós não vemos, mas conseguimos sentir. E a emoção da presença de Deus, ela é gloriosa no nosso meio. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, pastor João Batista, obrigado por permitir que podemos estar aqui hoje. E é um tema tão peculiar, né? Obrigado, presbítero Roger, sua esposa Edneia, né? Obrigado pelo carinho de vocês, né? O diácono e já profetizado presbítero Ezequiel, né? Obrigado pela recepção, na Amanda, né? Então, ou seja, não é fácil, né? Não é fácil quando você está à frente do trabalho, você tem que ter disposição. E o que acontece, irmão? Deus colocou no meu coração para poder, o grupo se reúne para ensaiar, para cantar. Está diferente agora. Eles se reúnem com o propósito de melhorar e ajudar outros casais a poder estar na presença de Deus. Na realidade, pastor, o trabalho não é com casais, o trabalho é com família. É com família. E eu entendo que há um tempo atrás, esse trabalho de casais, que ele estava resumido a um grupo pequeno de alguns casais que aderiram a esse movimento, ele passa agora a ser um dos principais departamentos da igreja. Ele sai de uma situação de coadjuvante para ser um dos principais departamentos da igreja. Por quê, irmãos? Porque não se pensa mais somente no casal, se pensa na família. E a família, irmão, é a célula principal da estrutura da igreja, fisicamente falando. Sem a família não tem igreja. Você pode notar que dentro tem a família tal, é a família tal, é a família tal. Se dissolve aquela família, você perde uma célula. Se dissolve, você vai perdendo. Porém, quando fortalecida a família, a igreja, ela fortalece também. Então, parabéns à liderança do grupo de casais aqui, que eu entendo que tem uma responsabilidade muito grande de poder estar trabalhando nessa obra, realizando o projeto de Deus. Muito bem, irmãos. Ontem nós falamos a casais, né? Foi uma palestra um pouco extensa, quase 2 horas, né? E tem que ter uma dinâmica um pouco diferente, porque não é fácil, né? Uma coisa é sentar ali, né? A outra coisa é sentar aí. É um pouquinho diferente, pastor. A acomodação no banco é um pouco diferente, né? E cansa um pouco. Mas eu entendo que vale a pena, irmãos. Vale a pena nós investirmos o nosso tempo, né? Como os irmãos investiram ontem, né? Ficamos aqui ontem até 10 horas da noite na palestra. Hoje pela manhã, você investiu a sua manhã para estar com Deus, para estar na igreja, para estar buscando a presença do Senhor, para fortalecer a tua vida espiritual e também fortalecer o teu relacionamento pessoal com a sua família e com a igreja. E eu fico feliz, irmãos, porque eu entendo que quando nós estamos investindo na nossa família, nós estamos declarando o nosso amor para com ela. Eu estou declarando o meu amor para com a minha esposa, o meu amor para com meus filhos. Nós vamos falar um pouquinho de família estendida, que vocês vão entender daqui a pouco o que é isso. E nós vamos observando que esse amor para com Deus e para com a minha família faz eu investir. Você não está perdendo tempo aqui hoje de manhã. Você está investindo no tempo dessa manhã para você ter um excelente e grande resultado na tua família. Amém? E quando
eu pensando nessa palestra, né, que nós fizemos ontem à noite, hoje de manhã e hoje à noite, eu tive que dividir um pouquinho para poder entender o que nós poderíamos aproveitar desse tempo. E onde nós falamos basicamente a respeito de casais, relacionamento conjugal, foi isso a temática de ontem. Hoje pela manhã é uma manhã de consagração, uma manhã de busca de Deus. Porém, eu entendi que aqui é a proposta da família em poder buscar a Deus. E foi essa a temática dessa manhã. E para isso, e à noite também nós vamos estar falando a respeito da família em si. Então a temática dessa manhã e da noite, ela vai mudar um pouquinho, mas a essência é a mesma. E eu coloquei ali que a minha casa, ela precisa ser, ou ela é, um pedaço do céu aqui na terra. Para que eu tenha uma família abençoada, uma família cujo está colocada na presença de Deus, eu preciso entender que ela precisa ser um pedaço do céu aqui na terra. E nós entendemos que o céu é coisa boa, porque senão nós estaríamos lutando para poder chegar lá, né? Nós estamos aqui porque amamos ao Senhor nosso Deus, adoramos a Ele, mas nós somos interesseiros também. Por quê? Eu estou na igreja adorando o Senhor, interessado em ir morar no céu. Eu tenho um interesse particular aqui. E o que realmente nos segura aqui na igreja, irmão, é o amor de Deus, porque Ele quer que nós estejamos junto com Ele no céu. Essa foi a deixa do Senhor Jesus. Olha, eu vou preparar um lugar, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Ou seja, irmão, da mesma forma que eu quero sentir, como estamos sentindo aqui nessa manhã, a presença de Deus, Deus também quer a nossa presença junto dele. O amor é como nós falamos ontem. O que é amar? Amar é querer estar junto, né? Quando falamos de casais, que é amor? Amor é quando nós queremos estar junto com outra pessoa. Irmãos, se nós amamos a Deus, e se Deus nos ama, a vontade é de estarmos juntos. Você pode notar que quando nós não nos envolvemos com Deus, é porque não tem amor. E sem amor é impossível estar juntos. Sem amor não há um querer de estar juntos. Quando você nota que uma igreja está assim, tendo dificuldades pela participação dos membros da igreja, é porque está faltando amor, porque eu não quero estar junto. Essa semana mesmo eu conversei com um amigo meu e fazia um pouco de tempo que eu não falava com ele, e essa semana eu fui conversar com ele. Mas aí eu notei que tinha o diálogo estava um pouco diferente, e aí ele, Paz Senhor, ele está congregando aonde? Não, agora eu estou congregando em casa. Bom, aí você já vê que tem uma coisa diferente aí, né? Ou seja, ninguém congrega em casa. Ninguém. Não. Se já é difícil, quando nós buscamos a presença de Deus, consagramos a nossa vida, buscamos ao Senhor, já não é fácil nós tomarmos alguma decisão. Agora, irmão, eu fico em casa, irmão, você não se alimenta. Espiritualmente, você não se alimenta. Quem está pregando lá? Cadê a palavra? Cadê a mensagem? Sem a palavra de Deus, nós morremos, irmãos. Por quê? É a palavra de Deus que nos fortalece. É a palavra de Deus. Tudo é bom aqui. O louvor é maravilhoso, faz nós nos ligarmos com Deus, abrirmos nosso coração. Mas é a palavra que te sustenta. É a palavra que te anima. É a palavra que te norteia. É a palavra que te direciona. É a palavra de Deus. E sem a palavra de Deus nós definhamos, nós morremos. Nós não temos como ir em frente. É ela que nos alimenta. E entendendo que a temática, eu preciso entender que a minha família, o meu lar, a minha casa, ela precisa ser um pedaço do céu aqui na terra. Significa que Deus tem que estar lá. Deus tem que estar lá. E aí eu queria começar aqui agora colocando esse tema
que ele é muito importante para nós entendermos isso. E ele diz assim, olha, está lá em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Se alguém não cuida dos seus parentes ou de sua família, e especialmente dos da sua própria família, ou seja, nós vamos falar um pouco sobre família célula, né, e família estendida. Então, se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Olha só, irmão, essa palavra por si própria, ela já direciona muito bem a temática que nós queremos trazer aqui nessa manhã. Ou seja, se eu não cuido da minha própria família, eu neguei a fé. Se eu não, porque, irmão, esse é um dos propósitos de Deus, é um dos mandamentos de Deus, muito bem apresentado pelo pastor vice-presidente. Ou seja, irmãos, há um querer e há uma vontade de Deus de estar presente no nosso meio, na nossa família. E para minha casa ser realmente um pedaço do céu, Deus tem que estar lá. Deus tem que estar lá. E para Deus estar dentro da minha casa, junto com a minha família, eu tenho que buscar a presença de Deus. Eu tenho que buscar a presença de Deus. Aleluia, aleluia. E aí, entrando um pouco dentro do que é a família, nós vamos entender que o cuidado com a família é o dever de todos dentro da célula. De todos. É claro que, como nós explicamos ontem, cada um dentro da família, ele tem uma função distinta, né? Cada um tem. O pai, ele tem uma função, a mãe tem outra função, e os filhos também têm. Ou seja, cada um tem uma participação para que a família possa ser uma bênção, para que a família possa estar direcionada por Deus e para que a família possa ter ali a presença de Deus no meio dela. Aleluia. Ou seja, o cuidado com a família, se partir de um só membro dela, já fica difícil. Não é fácil. Por quê, irmãos? Porque a carga vai pesar. Se ficar tudo nos ombros, você nota que... Obrigado. Você nota que... Você observa algumas famílias dentro da igreja que ela não está completa. Ela não está completa. Tem só a irmã que está lá. E a irmã está ali chorando, orando pelo marido, buscando pelos filhos, buscando a Deus. E você vê que é uma busca de sofrimento, é uma busca com dificuldade, é uma luta que é árdua. Há vários testemunhos aí de pessoas que oraram durante 20, 30 anos para que um membro da sua família venha se converter. Ou seja, irmão, não é fácil, é difícil, é uma pessoa trazendo a carga sozinha. Mas quando a família está completa dentro da igreja, tem o pai, tem a mãe, tem os filhos, tem os demais parentes, a família é fortalecida e a presença de Deus, ela é notória no meio da família. Aleluia. Ou seja, aquele que peleja sozinho tem mais dificuldade. Mas para isso a igreja precisa apoiar, a igreja precisa ajudar. E nós vamos entender um pouco disso daí. Olha só, o segundo ponto é que a família é uma unidade social instituída pelo próprio Deus. Ou seja, a família é projeto de Deus. A família é projeto de Deus. Você pode observar que tudo que Deus fez, Ele disse que era bom. Mas quando Deus fez só Adão, Ele falou, não é bom. Ele precisou de completar. Aí Ele disse, não é bom que o homem esteja só. E Ele completa a família. E Ele coloca assim, quando Ele coloca Eva juntamente com Adão, ainda não estava completa a família. Não estava completa, faltava alguma coisa. Ele disse, olha só, agora vocês vão crescer,
multiplicar e vão encher a terra. Vocês vão constituir famílias agora. Ou seja, Adão, ele constitui a família dele. A Bíblia diz que Adão e Eva tiveram filhos e filhas, e dali geraram outras famílias. Outras famílias foram geradas. É propósito de Deus. Ou seja, família, a tua família aí, ó, a tua esposa, teu marido, os teus filhos, é projeto de Deus. O arquiteto é Deus. É Ele que planejou, irmãos. E quando, olha, você nota que, vamos colocar aqui o exemplo, né? O projetista dessa igreja que veio aqui e projetou ela, olha, ficou muito bonita essa igreja, mas possivelmente tem algumas falhas estruturais aqui dentro. A gente nota, a gente sabe, a gente percebe. Porém, olha só, o projeto de Deus é infalível. A parte de Deus, ela é maravilhosa. Agora tem a nossa parte, que é construir o projeto. O projetista, ele desenhou de uma forma perfeita o templo, mas os construtores vieram e de repente erraram em alguma coisa. Ou seja, irmão, Deus é o projetista, mas nós somos os construtores. E nós precisamos entender que o papel da construção é nosso. Deus, Ele te direciona, Ele coloca, Ele te orienta, Ele te norteia, mas o projeto de Deus tem que ser realizado por nós. E nessa jornada de construção, nós vamos ver algumas falhas, né? Olha, aqui eu entendo que antes era uma janela, não é isso, pastor? Eu acho que aqui era uma janela antes. Mas quem foi lá ajustar? Desculpa se eu estiver aqui hoje, né? Ficou assim um pouquinho diferente da outra, tal. Mas por quê? Nós estamos falando isso, né? Estou assim colocando que de repente teve uma falha ali. Não ficou perfeito, tá bom, tá bonito, pintadinho, tá bonito. Mas o que eu estou ilustrando isso para os irmãos é para você compreender e entender que nós falhamos na construção do projeto de Deus. E é por isso que nós precisamos estar fazendo o que estamos fazendo aqui nessa manhã, nos preparando para poder fazer o melhor possível para que esse projeto de Deus seja realizado na forma que Ele elaborou. É isso que nós temos que fazer, irmãos. É isso que nós temos que buscar. Muitos negligenciam as suas responsabilidades familiares e com isso falham em perceber que Deus também chamou para cuidar de suas famílias. Você já imaginou, meu irmão? Tem uma carga que pesa sobre o teu ombro. Deus te responsabilizou pela tua família juntamente com a tua esposa. E se tiver falha na construção do projeto, você está aqui hoje para poder buscar essa perfeição. Quantos que têm filhos que estão fora da igreja? Tem uma falha na construção do projeto. Ah, pastor, mas eu já fiz de tudo. De repente nós fizemos muita força, mas pouca efetividade. Pouca efetividade. Eu me lembro de uma palavra que um pastor disse uma vez, e eu coloquei isso muito bem para mim. Quando um pregador ele vai pregar e ele não construiu bem o seu sermão, ele não buscou de Deus, ele não consagrou, ele não orou por aquilo ali, ele vai ter que fazer muita força aqui no púlpito. Sabe por quê? Porque o que ele não desempenhou espiritualmente, ele vai tentar desempenhar fisicamente. E aí, meu querido, sai daqui destruído, porque ele vai querer trazer uma mensagem, uma motivação que não é espiritual, que é carnal. E aí cansa.
aí destrói, ele se arrebenta inteiro aqui. E no final, não tem muita efetividade. Olha só, a família precisa de toda atenção por parte da igreja. Hoje nós temos muitos cultos denominados culto da família, mas o que menos se fala sobre o tema, Então nós precisamos de uma disciplina constante de falar sobre essa temática de contínuo na igreja. Ou seja, irmãos, se eu entendo que a família é uma das principais células estruturais da igreja, por que eu não estou investindo nela? Irmão, hoje é culto do quê? Hoje é culto com a família. Mas você fala de tudo, menos da família. Isso é uma falha nossa. Isso é uma falha no nosso andamento, né? Se o culto é com a família, claro, é para reunir família, mas eu entendo que pelo menos uma vez no mês eu tenho que dar foco naquilo ali. É claro que nós temos que ter uma mescla de mensagem, de pregação, de temáticas dentro da igreja. Eu não posso ficar também só falando sobre família. Eu tenho que buscar outras coisas, né? Tem que ter aquelas mensagens de avivamento, de busca por Deus, de unção, de cura, porque nós entendemos que Deus se manifesta também dessa forma. Mas eu preciso entender que eu preciso investir também na família, e eu glorifico a Deus, porque existe aqui pessoas que estão ligadas nesse tema. Opa, agora nós vamos falar de família. Eu poderia aqui hoje, pela presença de Deus aqui, está mudando um pouco a temática, e nós falarmos aqui hoje sobre o poder de Deus na família e buscarmos uma... Mas eu entendo que nós temos que nos conscientizar do nosso papel dentro da família, e nós, imbuídos dessa responsabilidade, aí buscarmos a Deus, aí, irmãos, o avivamento será melhor no nosso meio, porque nós vamos sentir muito mais a presença de Deus, aleluia, com a tua esposa aqui dentro da igreja, com os teus filhos aqui dentro da igreja, com os teus parentes aqui dentro da igreja, as irmãs que são vovó, vendo os netinhos dentro da igreja, aí você tem muito mais liberdade para poder adorar a Deus. Te louvo, Senhor, pela presença do meu filho, da minha filha, dos meus netos, do meu esposo, da minha esposa, aleluia. Aí, irmãos, é o resultado que vem, é com muito mais facilidade que você vai poder sentir a glória de Deus. Agora imagina só aquela irmã que está sozinha lutando, aí ela que sente a presença de Deus, mas no meio do sentimento da presença de Deus, ela, minhas filhas, meus filhos não estão sentindo isso que eu estou sentindo. Ou seja, não está completa a alegria que deveria estar no coração dessa pessoa. Irmãos, porque se nós lutamos através de evangelização, né? Dia 20 e pouco aqui agora vai ter o culto do amigo, né? Que é um trabalho da CEADESP, né? Que é todo o estado de Santa Catarina, sudoeste do estado do Paraná, e haverá esse trabalho, o culto do amigo, né? E nós vamos buscar pessoas para trazer para a igreja e tudo mais. E às vezes pessoa que é sua amiga. Se eu tenho prazer de buscar um amigo para poder estar dentro da igreja, quanto mais os meus filhos, meus netos, nora, genro, famílias aqui dentro da igreja, a minha alegria vai ser muito maior. E a igreja precisa de ter esse apoio para com as famílias. Através de quê? Eu sou professor de teologia também, e eu tô dando aula, eu dou aula ali no ITEC, que é um instituto teológico ali de Criciúma, e eu estou dando aula para o avançado, e nós temos uma temática que fala sobre o aconselhamento pastoral, e nós estamos trabalhando lá com a turma sobre esse tema aí. E o aconselhamento pastoral, que ele não precisa estar voltado somente para o pastor, mas é para os obreiros da igreja, que tem essa função de ajudar o pastor. Os obreiros não estão aqui para poder preencher o púlpito, né? Ele está aqui para poder apoiar, ajudar o pastor naquilo que há uma necessidade. Ele vai organizar isso daí. Sozinho ele não consegue visitar todos os membros da igreja.
Sozinho ele não consegue identificar os problemas que estão acontecendo. Mas todos podemos olhar, vigiar, cuidar e entender aonde há uma necessidade. E aí entrar com um aconselhamento pastoral. E o pastor vai te dar essa autoridade para você ir, e ele vai te apoiar naquilo que você tem que fazer, né? É por isso que nós temos que estar preparados, né? O obreiro tem que estar lá com Timóteo. Paulo escrevendo para Timóteo: olha, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Por quê? Você vai estar preparado para poder aconselhar uma família, aconselhar pessoas, né? Porque o pastor, né, ele pode ter vários dons, mas ele não tem um atributo que é a onipresença. Isso só pertence a Deus, né? O diabo também não tem onipresença. O diabo não tem esse atributo que Deus tem. Deus é onipresente, o diabo não. Satanás não é onipresente. Então, quando a gente vai expulsar um demônio, você não expulsa Satanás, não é ele que está ali. No meio de tudo isso, Satanás vai estar ali. Ele é um só. Você está expulsando um demônio que está ali representando ele. E o pastor também, ele não é onipresente. Ele vai precisar do apoio dos obreiros para poder trabalhar juntamente com as famílias, porque eles vão precisar do aconselhamento. Essa é a parte da igreja, irmão. Só que a igreja ele não tem toda a responsabilidade, né? Assim como muitas vezes nós delegamos o cuidado dos nossos filhos para a igreja. Não, mas a igreja tem que cuidar da vida espiritual do meu filho. Não, a igreja apoia, a igreja ajuda, a igreja norteia, mas a responsabilidade é dos pais. Aí nós vamos falar isso daqui a pouquinho. Cabe a cada um de nós fazer o que estamos fazendo aqui, irmãos, investindo tempo no ensino fundamentado na palavra de Deus, com foco na família. Seria negligenciar. Eu estaria negligenciando a temática aqui se eu mudasse. O presbítero Roger colocou um tema: pastor, é isso que você vai falar. Eu não falo, não, Deus mudou aqui e vou falar agora sobre o poder de Deus. Não. Esse negócio de mudar a temática, o pregador não pode estar mudando temática. A temática, vocês oraram, jejuaram, consagraram, viram a dificuldade, entenderam o que precisava, e agora o pregador tem que preparar naquela temática e falar sobre o tema. É isso que tem que acontecer. Se ele chegou aqui, não quer dizer então que Deus falou com ele e não falou com vocês? Tem alguma coisa errada nesse negócio aí. O que precisa falar sobre isso? E hoje nós estamos entendendo, irmãos, que nós estamos fundamentando dentro da palavra de Deus aquilo que estamos investindo hoje, nos preparando para sairmos daqui empolgados, para sairmos daqui animados, revestidos por Deus, para colocar em prática aquilo que estamos aprendendo. Não adianta nada você também só sair daqui e ouvir: oh, que palavra boa, pastor, né? Se foi isso, tá bom, né? Mas se você não colocar em prática aquilo que nós estamos apresentando aqui, foi em vão a minha vida. Foi em vão o investimento do Roger, do Ezequiel, da sua esposa, do pastor. Foi em vão. Por quê? Não valeu nada a palestra, porque a igreja não efetivou o planejamento. Ou seja, eles arquitetaram um plano e nós não vamos colocar em prática. Ou, de repente, colocamos de uma forma que não ficou tão bem feita. Nós precisamos colocar na íntegra aquilo que estamos fazendo aqui. Olha só, antes de nós mudarmos um pouquinho aqui, você já notou uma das evidências em que torna-se bem clara a nossa falta de responsabilidade, falando de família, é na escola bíblica dominical. Escola bíblica dominical. Irmãos, todos os cultos são importantes. Todas as reuniões da igreja são importantes. Mas quando nós falamos de escola bíblica dominical, nós excluímos isso da nossa vida com Deus. Eu não estou... Possa ser que essa igreja aqui é uma bênção na escola dominical, mas no geral não é assim. Não é assim.
As igrejas tradicionais, elas são muito mais focadas no ensino, e as escolas dominicais são muito mais frequentadas do que propriamente dito nos cultos à noite. As igrejas tradicionais, eles olham desse foco, e eles são abençoados por Deus na relação família. Eles são muito abençoados por Deus. Mas quando nós falamos de igrejas pentecostais, né, e principalmente as neopentecostais, nós somos relapso ao ensino. É claro que, principalmente hoje, a Assembleia de Deus ela está mudando um pouco com relação a isso. Mas nós falhamos ainda no principal culto de ensino, que é a escola dominical, e os cultos de ensino da igreja, né? A igreja, ela coloca isso, mas nós não valorizamos isso. Eu tenho certeza, olha, que eu não conheço aqui a igreja, mas eu tenho certeza que os cultos menos frequentados é o culto da escola dominical e o culto de ensino. Mas, infelizmente, isso não é um privilégio só de vocês. Eu chamo de privilégio, né? É muitas igrejas dessa forma. E por mais que eu sou coordenador de escola bíblica dominical, e eu sei a luta que eu tenho para poder trazer pessoas para a escola dominical. E aí nós vamos olhar as classes agora. E eu estou glorificando a Deus, porque está iniciando um movimento por parte de jovens, adolescentes, que compraram essa ideia. E eles entenderam, pelo menos eu estou trabalhando assim de uma forma e dando liberdade para eles fazerem uma forma diferente de trabalhar, né? Não ficar lá o professor falando, um monólogo ali na frente, não. Eles sentam, no ciclo tem um professor, mas eles discutem a temática, conversam. E eles estão comprando essa ideia. E os jovens e adolescentes são os mais participativos. Agora, olha uma classe que está sofrendo muito, e que a responsabilidade é da família, dos pais. É as crianças da igreja. As crianças, olha, às vezes eu vejo crianças na igreja, eles estão lá, mas os pais não estão. Você imaginou uma coisa dessa? É preciso do professor ir passar lá, pegar a criança, levar para a igreja, depois levar de volta na casa dos pais. Os pais ficam em casa no repouso e a criança vai. Os adolescentes estão em peso dentro da igreja e os pais não estão. Irmãos, eu preciso entender que o exemplo dentro de casa é o pai e a mãe. Agora nós vamos outorgar isso aos adolescentes, às crianças. Isso é responsabilidade. Pastor, essa igreja aqui, o pastor, as crianças, não. O pastor está aqui para orientar, mas a responsabilidade é nossa, é da família, do pai e da mãe, de poder trazer a criança. A Bíblia nos diz: ensina a criança no caminho do Senhor, para que quando ele crescer, você não tenha dor de cabeça. Tem um jargão aí que diz, né, que pai e mãe que não leva o filho na igreja busca na cadeia. Eu queria que isso não fosse verdade, mas tem um fundo de verdade nisso. Eu pastorei durante alguns anos um setor ali em São Bernardo do Campo, São Paulo. E São Bernardo do Campo, por ser uma cidade que está ela está numa parte de muitos morros, montanhas, porque depois tem a serra que leva para Santos, né? E ali crescem muitas favelas, nos morros, tudo mais, crescem muitas favelas. E eu pastoreava um setor que ficava perto de algumas favelas, né? Comunidades. E você observava assim a grande dificuldade que você tinha de que os pais se interessassem em trazer os filhos para a igreja. E nós investimos numa Kombi, compramos uma Kombi. Uma irmã caiu no coração dela, ela
ajuntava em torno de 30, 40 crianças todos os domingos, e nós íamos lá de manhã com a Kombi e trazia aquelas crianças. Em 2 viagens eu trazia 40 crianças para a igreja. A Kombi vinha. Hoje teria que ser, né, uma de cada vez com seu cinto e tudo mais, mas alguns anos atrás a gente trabalhou dessa forma e Deus abençoou. E eu vejo hoje, irmão, que o investimento que nós fizemos naquelas crianças lá resultou em famílias dentro da igreja hoje. Crianças que há quase 20 anos atrás nós trabalhamos com ela, hoje eles constituíram família. Alguns são pregadores. Você imagina só, alguns eu estou vendo assim ali no Facebook, no Instagram, pregando a palavra de Deus. Olha como valeu a pena investir naquelas crianças. A criança, irmão, ela não é a igreja do futuro, não, ela é a igreja do presente. Porque a criança faz parte da igreja, ela tem a sua participação dentro da igreja, como criança. E é claro que eu tenho que preparar essa criança muito bem preparada, porque amanhã eles serão futuros obreiros, pregadores, pastores, né? Não esposa de pastor, porque esposa de pastor não é cargo dentro da igreja, não. É uma irmã que está envolvida com a obra de Deus. Aí, irmãos, a Bíblia, agora mudando um pouquinho dessa temática, e entendemos que como é importante entender o projeto de Deus para com a família. Olha só, a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Aí o ser humano foi criado por Deus como um ser racional, moral, para viver em laços sociais. Ou seja, irmão, a igreja ela é sociável com os membros da igreja e com as pessoas que não são membros também. A igreja ela tem que ter uma interação com a vizinhança. Eu tenho que fazer de tudo, a igreja tem que fazer de tudo para poder interagir juntamente com os vizinhos. Eu preciso vamos dizer assim, um vizinho que não interage, né? Se eu não começar a interagir com os meus vizinhos, eu não vou ter amigos ao meu redor, né? Não é porque eu sou pastor que eu não vou interagir com o vizinho do lado que ele não professa a mesma fé que eu. Eu preciso ser uma referência de bênção para a minha rua. E essa igreja ela precisa ser uma referência de bênção para o bairro do Sanguinha, né? É isso? Ou seja, quando alguém perguntar, eu preciso de ir numa igreja aqui, ele não aponte a concorrência, ele aponte vocês aqui. Vocês precisam ser a referência do bairro. Quando eu cheguei aqui em Criciúma, eu estou aqui em Criciúma há 13 anos. E quando eu cheguei aqui em Criciúma, eu fui numa das nossas igrejas ali num bairro. E aí eu chegava para um, você sabe onde fica a Assembleia de Deus aqui? Não sei. Aí cheguei no outro, você sabe onde que fica aqui a Assembleia de Deus? Assembleia de Deus? Não sei. Falei, será que eu estou no bairro certo? Aí andei mais um pouquinho, você sabe onde que tem uma Assembleia de Deus aqui? Não conheço. Eu fiquei preocupado. Geralmente, que nem essa igreja aqui, eu entendo que está aqui já há muitos anos. Quantos anos está aqui, Roger, essa igreja, mais ou menos? Quanto? Mais de 30 anos. Você imagina só, irmão, você mora num bairro há mais de 30 anos e ninguém te conhece. Tem coisa, eu não estou interagindo. Eu não estou me relacionando. E eu preciso disso, irmãos. Nunca fizeram, né? Eu tenho certeza que já trabalharam muito com a culto ar livre, com visitação e tudo mais. Ou seja, a igreja ela precisa se relacionar com as pessoas. Assim como a família precisa relacionar com a própria família e com os demais. Olha só. Por isso, logo após ter criado o homem, Deus também colocou em prática o seu propósito com relação à instituição da família. E aí ele colocou ali, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para com ele. Está lá em Gênesis 2,18.
E eu quero que você entenda aqui agora que coisa maravilhosa é como Deus valorizou essa sua criação. Escuta só. Em tudo disse Deus: haja. Ele diz: olha, haja luz, e houve luz. Ele disse: haja e produza, e a terra produziu, só com a palavra de Deus. Porém, irmãos, haja luminares do céu, e foi criado o sol. Para você entender, o sol é 1.300.000.000 de vezes maior do que o planeta Terra. E Deus chegou e falou assim: haja, e houve. Só assim, simples. Porém, olha só o que Deus faz conosco. Ele não chegou e disse: haja o homem, e o homem se fez. Não, foi diferente. A Bíblia diz que e formou. Ele não diz haja, não. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Você sabe como é que ele fez isso? Simples. Ele foi lá, modelou o barro, a argila, modelou. E não ficou assim feio, não. Ficou bonito. Ficou bonito. Fez bem feito. Não é que nem nós quando vamos lá modelar um bonequinho, fica meio com cabeça torta, nariz grande, ficou meio, né? Não, ficou bonito. Aí Deus formou o homem. Aí ele não diz: haja vida. Não. Ele foi lá e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Foi Deus que foi fazer, ele fazendo com a sua própria mão, o homem. E o homem foi feito alma vivente. E como Deus deu tanta importância para isso, ele viu que o Adão estava ali sozinho e tal. Ele foi lá: não está bom, eu vou. Olha só, Deus foi o primeiro médico a fazer uma cesárea aqui na terra. E o homem que foi o cesariado. As irmãs têm os filhos, né? Mas o primeiro parto quem teve foi um homem, né? Com anestesia e tudo. Deus deu anestesia em Adão ali, ele dormiu, e Deus tirou ali do seu lado, né, uma mulher, que foi Eva. Deus fez isso, irmão. Deus trabalhou. Deus foi lá e fez aquela cirurgia, tirou e formou uma mulher. Olha aqui, como que Deus se apaixona por famílias, como que Deus se apaixona por você. E o interessante é que depois disso tudo, Deus fala assim: não, você vai fazer o que você quiser na terra. Você não vai ser assim, uma marionete minha. Você vai, fica, você fica, você anda, você anda. Não, eu vou te dar livre-arbítrio. Os homens estão construindo uma robótica maravilhosa aí, mas tudo programado. Ele não tem vida própria. Ele não consegue pensar se o homem não for lá e colocar uma computação ali para que ele chegue num determinado ponto. Só que nós temos em nós o livre-arbítrio, que nós decidimos o que fazemos. Você está aqui nessa manhã porque você decidiu estar aqui nessa manhã. Se alguém não vem porque ele decidiu ficar em casa, ele tomou a decisão. E nós precisamos entender que nós somos arbitrários naquilo que nós fazemos. Só que eu preciso fazer tudo aquilo que está no foco e no propósito de Deus. E como que eu vou saber se está no foco e no propósito de Deus? Estando aqui hoje nessa manhã aprendendo a palavra de Deus. É assim que eu vou conhecer Deus. Deus não somente ele fez o homem, ele falou assim: não, eu vou melhorar esse negócio. Ele falou assim que na terra, ele disse: haja animais e houve, haja plantas e houve. Mas para o homem ele foi lá plantar. Tem um jardineiro aqui? Tem algum jardineiro aqui? Não tem. Mas alguém já possivelmente foi plantar um jardim, né?
É difícil plantar um jardim, não é fácil. Não é fácil. E Deus plantou um jardim para colocar o homem para viver ali. Eita, Deus foi lá e fez. Você entendeu, irmãos? Como que o amor de Deus ele é grande para conosco? Aí eu preciso ter um cuidado agora. Nós já vamos concluir, tá, irmãos? Nós precisamos ter um cuidado agora pelo que Deus formou, pelo que Deus criou. E eu tenho que cuidar disso agora. Então a Bíblia não se cala quanto a importância e o zelo pela família. Você vai ler em Efésios, está isso daí, olha. Mas o cuidado com a família deve ser visto pelos cristãos de uma forma de ministério. O verdadeiro cristão deve entender que ser mordomo fiel da sua família é uma prioridade no serviço de Deus. E você vai encontrar tudo isso lá em Efésios, em Colossenses e em 1 Pedro. Ou seja, irmãos, Deus, olha aqui como importância. Deus ele colocou o casal para poder cuidar daquilo que é prioridade para Deus, que é a família, que é o projeto principal de Deus. Porque o homem é a obra-prima da criação de Deus. Nós somos a melhor criação de Deus. Não vai pensar que o animal mais feroz, mais forte, maior é a maior criação de Deus, ou que o sol com a sua imensidão é a maior criação de Deus. Não, o homem é a maior e mais perfeita criação de Deus. Olha só, em outras palavras, uma pessoa negligente com a sua família e que despreza os princípios bíblicos que deve nortear em relação às relações interpessoais, não consegue experimentar uma vida de plenitude no espírito. Por esse motivo, a Bíblia diz que candidatos a oficiais da igreja devem, antes de tudo, liderar de modo exemplar a própria família. A Bíblia diz que aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja. Porém, convém o quê? Tem algumas regras para isso. E jamais você vai ser um obreiro por excelência se você não cuidar bem do quê? Se você não cuida da família, como você vai cuidar da obra de Deus? É por isso que o obreiro precisa ser exemplar com relação à sua família. Está filmando? Então deixa quieto, não vou nem falar sobre isso. Porque eu ia colocar um exemplo aqui, mas possa ser que essa pessoa muito amiga minha, ela vai estar ouvindo, então eu não quero usar esse exemplo. Mas muitas vezes, irmãos, nós negligenciamos aquilo que Deus já definiu. Não é o pastor que está falando, não, eu não posso separar você. Mas por quê? Não, é porque, irmão, poxa, você já está no terceiro casamento, teus filhos não estão na igreja, pô, como é que você vai conseguir agora? Você não cuidou bem da tua família, como é que você vai cuidar bem da igreja de Deus? Não tem como. Não tem como. Eu preciso o quê? Cuidar bem do que Deus colocou nas minhas mãos, para eu poder cuidar do que Deus poderá colocar nas minhas mãos ainda mais. Olha só, nesse ponto aqui é uma coisa que a gente precisa mudar. Eu estava falando agora há pouco sobre o nosso cuidado com as crianças, trazer os nossos filhos para ir para a igreja, principalmente para a escola bíblica dominical, aonde eles têm um momento peculiar para eles, uma forma de ensino direcionada para eles. E a responsabilidade não é só da igreja. A igreja ela é coparticipante, ela apoia, ela ajuda, mas a função e a responsabilidade é dos pais. E os pais devem criar os seus filhos na doutrina e na admoestação do Senhor. A palavra doutrina ou disciplina significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência às normas. Como é que eu queira que meu filho seja obediente se eu não ensino ele o que ele deve obedecer? Não tem como. Eu preciso orientar, eu preciso ensinar. E não fica pensando que quando de repente você vê aqui, ó, nós quando vagamos dentro da igreja, porque às vezes você pode estar de corpo presente, né? Mas o espírito está tão longe.
E às vezes você olha para uma criança e parece que ela está andando, está correndo, você parece que ela está perdida no culto. Está nada, amor. A criança tem um poder de assimilar o que está sendo dito que nós não temos. Ela tem esse poder de assimilação. E nós nos saímos com qualquer coisa aí, né? Geralmente em reuniões assim, que, claro, não da igreja, né? Você vê que um está voando, aí você chega perto dele. O que você entende desse tema que nós estamos falando agora? Aí a pessoa, ele acorda, vem para o presente, né? E aí ele... É claro que, né? Aí ele se turma, vou ficar prestando atenção, porque vai que ele vem de novo, né? Então tem gente que voa, ele está assim, ele está num outro hemisfério, né? Ele está assim longe, só o corpo presente, mas a alma está vagando por aí, né? E ele tem que cuidar disso, porque ele tem que prestar muita atenção, porque ele vai ter que pôr em prática isso aqui daqui a pouco. A palavra de demonstração do grego é noptesia, que quer dizer instrução, advertência, que faculta a distinção entre o bem e o mal. Por outro lado, os pais não devem abusar da autoridade recebida, pois eles devem educar com brandura e amor, sem rigor excessivo ou imposição injusta, a fim de não incitar os seus filhos à ira. Isso aí nós vamos ver em Efésios, fala muito isso daí. Irmão, não é amarrado na corda que você vai trazer teu filho para cá, não é cachorro. Cachorro, para a gente levar para um lugar, você tem que fazer o quê? Não é mais corda, não, tem umas tiras, né? Põe ali e leva para onde você quiser o seu cachorrinho, né? Opa. Aí, filho não é assim. Filho, você tem que convencer ele a vir de uma forma branda, amorosa. É que você vai trazer os seus filhos para a igreja. É dessa forma. Se for diferente, se ele vir por imposição, ele vai odiar isso aqui. Você tem que convencer de forma branda e amorosa a ele poder estar aqui. Quero, em rápidas palavras, que nós já estamos concluindo já aqui, falar um pouquinho sobre a família nuclear. Não é aquela bomba nuclear, não, família explodindo por aí, não. Isso não. É de núcleo, que era compreendido de forma restrita, composta por papéis de pais e filhos. Vou pegar um exemplo. Tem a família nuclear e a família extensa ou família alargada. A minha família alargada, ontem eu apresentei minha família, então eu tenho 3 filhos, tenho nora, tem genro, tem netos, tem uns 3 netinhas, né? Maria, a Valentina e a Manuela. Isso aí é uma alegria da minha vida. E aí, a minha família em si é eu, minha esposa e meus filhos. Porém, meu filho se casou e ele constituiu uma família nuclear para ele. É ele, a esposa dele e a filhinha dele. É ele, a Cátia e a Maria. Ali uma outra família nuclear. A minha filha casou, né? O marido dela é um pastor. Está lá ela, o pastor Ramon e a Manuela. Está lá. Cada um casou e constituiu a sua família nuclear. Porém, quase todo final de semana nós nos reunimos para jantar ou almoçar a família largada. Ou a família extensa, que é eu, minha esposa, meus filhos, nora, genro, netos, tudo ali em casa. Essa é a família largada. É família. E eu preciso entender agora que essa família, ela vai ser constituída após o casamento. Meu filho constituiu outra família após o casamento. O casamento, ele pode ser informal, de uma forma de união estável, né? Você sabe muito bem que tem pessoas aí que ele não se casa assim, ele tem uma união estável, ele vai lá, faz um contrato só ali, mas ele não vem aqui receber as bênçãos de Deus. Ou então, eles só se ajuntam. Mas quando eles constituem uma família nuclear, eles, pela lei, já mesmo sem assinar um contrato, ele já constituiu uma família, ele vai ter responsabilidade. Hoje, você tem ideia, e principalmente as pessoas muito ricas,
eles têm um cuidado muito grande com o seu relacionamento de namoro. Você sabe que o mundo lá fora não é que nem nós aqui, né, irmão? Nós casamos para depois morar junto, né? Lá fora eles moram junto para depois ver se vai se casar ou não. Quando uma pessoa lá fora se une a uma namorada e leva ela para casa, e ela dorme lá alguns dias, se ele não tiver tudo acordado na lei bem descrito, a lei já pode constituir ali uma família. E ela pode pedir um exemplo. Geralmente acontece com quem tem, né? Os durão aí, fica tranquilo que isso não vai acontecer contigo, né? Não tem nada. E eles se cuidam para que daqui a pouco a namorada não entre com uma ação já requerendo bens dele lá. É isso que acontece com esses jogadores, atores e tudo mais. Então a lei, ela já define que, aqui já é uma família, já está constituído isso aqui. Porém, perante Deus, não. É só para os irmãos entenderem sobre esse negócio de família. E aí, irmãos, você sabe que principalmente o Antigo Testamento, ele está recheado de famílias que não foram constituídas porque tinham dificuldade e precisavam da intervenção divina. Vamos pegar um exemplo: Abraão e Sara. Foi difícil constituir uma família ali. Por quê? Sara era estéril, né? Lembra lá de Ana? A família de Ana é uma dificuldade, né? Porque tinha duas mulheres, tinha a Penina, e a Penina não estava bem, né? Era uma luta ali dentro daquela casa, né? Porém, nós vamos entender o que, irmãos? Que estava com dificuldade, mas Deus entrou com providência, né? Isaac, né? Abraão, Sara, e logo em seguida, acho que foi Rebeca, isso também, né, irmãos? Rebeca também era estéril, né? Olha só, mas Deus entrou com providência. De repente tem famílias aqui hoje, irmão, que tem essa dificuldade, né? Você vai precisar de uma orientação, pastor, uma orientação médica, para que você possa ser abençoado. O pastor vai orar por você, e os médicos vão interagir para que você possa constituir a família. Se de repente uma irmã está tentando, não está tendo filhos aí, irmão, fique em paz. Nosso Deus, Ele pode todas as coisas. Existe muito exemplo da intervenção divina nesse trabalhar. Amém, irmãos? Olha só, os filhos são herança do Senhor. É uma recompensa que Ele dá. A Bíblia diz que como flechas na mão de um guerreiro, de um valente, os filhos nascidos da juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Tem uns que exageram, é demais, né? Mas é alegria. Rapaz, quando a gente reúne a família largada lá, e que eu vejo lá todos os meus filhos ali ao redor da mesa, tá lá minha esposa e as netinhas fazendo, né, quebrando tudo, arrebentando, você olha assim, na hora você fica, mas depois você fica alegre, né? Porque o que é uma cabeça de uma girafa quebrada em casa, né, que você tem ali guardadinha, né? Aquelas fotos, porta-retrato tão bonito assim, né? E de repente você só escuta o vidro quebrando lá. Meu Deus, você foi mais um porta-retrato, né? E aí vai. Mas só que quando você vê aquela carinha chegando com aquela, eu fiz alguma coisa que eu não devia ter feito, né? Aquele momento não paga qualquer porta-retrato, qualquer girafa, paga tudo. É a alegria de poder ter eles ali dentro de casa. Olha só, para ratificar esse ensino, o apóstolo cita o 5º mandamento. Ele coloca lá, que você vê lá em Êxodo, que está lá, ele coloca assim: olha, honra teu pai e a tua mãe, assim os filhos devem obedecer. Nós vamos falar um pouquinho disso aqui hoje à noite. E se os filhos entenderem isso, porque olha só, nós precisamos ensinar eles nesse negócio, porque se eles compreender que isso vai fazer parte da vida deles, eles vão compreender e vão vir para cá, e eles vão obedecer os pais dentro de casa. Por quê, irmãos? Porque essa bênção inclui prosperidade. Você precisa ensinar isso para os teus filhos. Filho, olha, se você obedecer o pai e a mãe, você vai ser próspero. Você vai ter uma vida mais alongada. Você vai viver mais aqui na terra. Significa isso aqui, irmão, olha, que ao obedecer e honrar os seus pais, os filhos se submetem ao árbitro de Deus, que segundo o beneplácito da sua vontade,
os recompensa com benesses especiais, e uma delas é viver mais tempo na terra. Infelizmente, eu presenciei muitos filhos morrendo antes dos pais. Lembra que eu falei para vocês que eu pastoreava a igreja lá em São Paulo? E era ali em São Paulo tinha uma facção, né, que era o PCC, e que tinha algumas dificuldades as pessoas ali, e que muitos eram recrutados para poder trabalhar lá. Irmãos, se o filho não estava na igreja, ele estava fazendo parte dessa instituição aí. E era difícil isso. E eles nunca, olha, por mais terríveis que possa ser, nós vimos ali muitos filhos morrerem por não obedecer seus pais, pais que estavam na igreja. Se eles tivessem obedecido os pais, não estariam mortos já. Por quê, irmãos? Foram fazer o que era errado e acabaram morrendo. Agora, os filhos que obedeceram os pais estavam lá. Eu entrava no meio daquelas favelas ali. Não tinha vez que eu estava lá fazendo visita às 11 horas da noite, algum caso necessário, estava lá de madrugada. Nunca tive problema nenhum. Por quê? Infelizmente, essa facção que vocês entendem que é costura, né? Quando eu cheguei aqui, a irmã falou: eu tenho uma facção. Eu falei: ih, Jesus amado, o que está acontecendo aqui? Eu já me preocupei, né? Aí, não, facção aqui é quem trabalha com costura e tal, né? Uma facção lá em São Paulo era isso, né? A facção, o PCC era uma facção criminosa, né? E aí, infelizmente, irmão, uma grande parte daquelas pessoas que eram integrantes ali eram filhos de crente, pessoas desviadas da igreja, e eles respeitavam a igreja. Tanto é que quando alguém, porque ninguém sai assim de graça do meio deles, irmão, só podia sair de uma forma, para a igreja. Não, ele aceitou Jesus, se converteu, deixa ele lá. Só que se ele sair, pega ele. Mas, ó, irmão, não sai da igreja não, porque se você sair, você pode ter vida curta. Aí, ó, vamos buscar Deus agora aqui, né? Ou seja, irmão, é bênção de Deus quando os filhos obedecem aos pais, e eles são recompensados por isso. Para nós encurtarmos aqui bem, olha, coerência da vida diária dos pais com ensino sobre amizade com Deus. Então não adianta não querer falar de Deus aos filhos se os pais não vivem isso. É o nosso exemplo. É como eu falei lá, né? O obreiro tem que, para poder, ele tem que ter uma família em paz, tem que estar tudo certo. A alegria dos pais em ir para a igreja, irmão, né? Você imagina lá os filhos, né? Ele falando: pai, vamos para a igreja? Não, chegou na hora, né? Tem que ir, né? A Bíblia diz o quê? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Mas parece que para uns é uma tristeza. Entristeci quando chegou 7 horas da noite. E o culto, quando ele sai de casa 7 horas da noite, o culto já começou 7 horas. Né? Ele já vem triste, não é porque ele vai chegar atrasado, não. Ele encurta o culto. E quando deu 9 horas, até 9 horas. E vai embora, né? Aí o filho observa isso: pô, meu pai não tem alegria em vir para a igreja, então deve ser muito bom. Aí ele não vai também. Agora, eu preciso fazer duas coisas, irmão. Eu tenho que fazer da minha casa a extensão da igreja, e eu tenho que fazer da igreja a extensão da minha casa. O que eu tenho que fazer então? Eu tenho que conviver com os dois de uma forma harmoniosa. Eu sei que eu tenho um momento de estar na minha casa, no meu trabalho e na igreja. Eu sei o momento que eu tenho que me dedicar a cada um, e cada um eu não posso falhar. Você imagina, né? Hoje eu não vou trabalhar não, amanhã não vou de novo. Meu querido, no final do mês, ou quando você chegar no terceiro dia, olha, não, pode ir direto para o RH, que aqui você não vai fazer mais parte. É isso que vai acontecer, né? Se você não for para a tua casa, a tua esposa já vai dar conta de você rapidinho. Ela vai acertar o teu caminho. Não, você tem que estar em casa.
Bom, se eu tenho que estar em casa, se eu tenho que estar no meu trabalho, por que eu não tenho que estar na igreja? Se é um dos lugares que eu tenho que interagir. É a casa, é o trabalho, é o local da minha casa, é o local do meu trabalho, é o local onde está a igreja. Eu preciso de interagir com isso. E com isso eu preciso trazer a minha família junto. Em São Paulo, eu trabalhava, não vou falar em quilômetro de distância, vou falar em tempo de deslocamento. Eu gastava 2h30 para ir e 1h30 para voltar. Eu ficava por dia no trânsito, era 2 horas para ir e 1h30 para voltar. Eu ficava no trânsito todo dia 3h30 e pastoreava a igreja, e tinha que trabalhar, e tinha o percurso, e eu tinha minha família, e eu tinha que dar conta desses 3. Com a ajuda da minha esposa eu conseguia. Praticamente quem pastoreava a igreja durante o dia era minha esposa. Ela que corria, que cuidava, que ajudava os irmãos, que levava, e eu estava ali. Final de semana que eu tinha para visitar, para cuidar e tudo mais. Mas eu integrei os meus filhos na igreja. E como que eu posso fazer isso? Irmão, se tem uma coisa que adolescente e jovem é apaixonado, é por isso aqui, ó. Isso aqui. Alguns anos atrás, pastor, mas lá onde eu congregava, Assembleia de Deus lá, não podia ter bateria. Não, aquilo ali era isso é um pecado terrível. Não podia ter bateria, né? Podia ter uma guitarra, mas a bateria não podia. Fazer o quê? E playback, irmão, isso era do cão. Playback, eu acho que até hoje é meio difícil. De vez em quando fala esse negócio aí, né? Mas, e aí não podia usar playback. Tinha que ter muito músico dentro da igreja, porque todos os cultos era só os músicos que tocavam e sem bateria. Mas você sabe que as coisas vão ajustando. E eu tinha uma dificuldade muito grande de poder trabalhar. E eu envolvi o meu filho com os adolescentes. Inclusive, até hoje ele trabalha. Ele é o segundo coordenador de adolescentes em Criciúma, né? Ele trabalha com adolescentes até hoje. O que eu fiz? Esse adolescente está com dificuldade e tudo mais. Comecei a orar, Deus, sem dinheiro, como que eu ia fazer? E de repente chegou um irmão lá, vendeu a casa. Deus colocou no coração dele de dar uma grande oferta para a igreja. A Deus respondendo a minha oração, né? Aquela oferta lá, eu fui lá na Santa Ifigênia, que é uma rua lá em São Paulo, não sei se você conhece, que só vende eletrônicos, instrumentos musicais e tudo mais. Irmão, aí eu comprei bateria, guitarra, contrabaixo, cubo, caixa de som, retorno, mesa. Lotei aquele negócio. Tinha um irmão lá que gostava de dar aula de música. Vem, que irmão, aula de música para todos os adolescentes. Não faltou músico na igreja. Os adolescentes envolvidos com aquilo. Eu preciso fazer o quê, irmão? Envolver os meus filhos na igreja. Envolvo eles no grupo de adolescentes, no grupo de jovens. Aqui com os músicos, sempre vai ter espaço para eles. Se você não integrar teus filhos na igreja, é difícil. Integra eles aqui, para que eles assumam um compromisso aqui dentro. E eles precisam estar aqui. Aí vai ter bateria para todo mundo, vai ter guitarra para todo mundo? Vai, mas alguma coisa você coloca ele lá. Canta no vocal, né? A semana passada mesmo, minha filha esteve aqui em Araranguá. Ela veio cantar num coral aqui. Eu não sei qual igreja que eles vieram aqui, mas vieram para cá, o coral lá de Criciúma, da igreja que eu congrego, né? Eu sou o segundo pastor da igreja, do setor lá, e o nosso coral veio cantar aqui. Não sei qual igreja que foi, vieram cantar aqui. E a minha filha estava aqui, a minha netinha cantando e tal, integrando os filhos dentro da igreja. E é isso que nós precisamos fazer. Vamos concluir? Eu preciso entender isso, que os pais devem ser os discipuladores dos seus próprios filhos. Vamos colocar em pé? Nós temos lá 5 minutinhos ainda, no conjunto. Aquele segundo hino que vocês cantaram de manhã, canta ele de novo. Discipuladores. Está cansado, meu irmão? Vamos orar, Deus. O pastor vai pôr uma almofadinha aí nesse banco, vocês vão ficar mais tempo. Pastor, eu estou dando um monte de ideia aqui, né? Só está faltando. Não, mas isso aí a gente vai orar e Deus dando do ouro, da prata, do bronze, tudo até metal, tinindo aí. Projeto tem, né, pastor? Difícil é colocar em prática. Nós vamos orar aqui hoje. Os pais
são discipuladores dos filhos. Ah, quem é o grupo discipulado para discipular meu filho? Não, primeiro é você. Primeiro você discipula teu filho. Josué mesmo, ele chegou e olhou que nem todos estavam querendo servir a Deus. Falou: vocês podem fazer o que vocês quiserem, porém Josué era líder, tá? Porém eu e a minha casa, não é eu e a minha esposa, eu sozinho, não, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Irmãos, possa ser que eu sou meio egoísta nas minhas orações, mas quando eu dobro o joelho, primeiro eu louvo a Deus, mas depois eu oro pela minha família. A minha família vem em primeiro lugar. Eu oro por mim. Por que por mim? Você já viajou de avião? Ele fala assim: ó, se despressurizar a cabine aqui, ó, vão cair máscara. Primeiro que vocês vão socorrer é você. Põe, depois você socorre os outros. Porque se eu não me socorrer primeiro e eu me perder ali, como que eu vou ter força para socorrer o outro? Então primeiro eu oro por mim, para Deus me fortalecer. Aí eu oro pela minha esposa, oro pelos meus filhos, pela minha nora, genro, pelas minhas netas, e vou orando pela família. Aí depois sim eu vou orando pelas demais. A gente tem tempo na oração, né? E nós vamos buscar de Deus aqui agora. Nós vamos buscar do Senhor aqui nessa manhã. Nós estamos aqui com um propósito de santificação, de busca de Deus. Agora nós vamos concluir esse ensino com a unção de Deus, com a virtude de Deus. Porque não adianta nada eu correr para lá e para cá, tentando integrar minha família na igreja, se eu não tiver unção de Deus, graça de Deus, poder de Deus, manifestação de Deus. E nós vamos buscar de Deus aqui agora isso. Enquanto o conjunto canta, eu vou estar orando. E você busca do Senhor agora. Apresenta a tua família a Deus neste momento. Coloca ela agora diante do Senhor, de Deus. Abençoa, abençoa, abençoa. Começa a proferir bênçãos para a tua família agora, porque a tua boca fala daquilo que o teu coração está cheio. Abençoa a tua esposa, abençoa teus filhos aí agora. Direciona agora os teus pensamentos, a tua mão para onde está o teu lar, a tua casa. Querido Deus, eterno e glorioso Pai, a tua igreja está reunida aqui nessa manhã em consagração, Deus. Deus, nós estamos aqui buscando a tua face, Senhor. Nós estamos adorando a ti, Deus. Nós estamos buscando a tua face, a tua presença, Pai. Deus, eu apresento agora a minha família, Pai. Eu apresento a minha vida diante da tua presença, Deus. Eu apresento a vida da minha esposa, Pai, que está aqui comigo nessa manhã, Deus. Eu quero apresentar o meu filho William, Pai, a sua esposa, Deus, a sua filhinha, minha netinha, Deus. Eu quero apresentar essa família, Deus, que o Senhor possa visitar, abençoar, Deus. Senhor, eu quero te apresentar a Maiara, a minha filha, Deus. Eu quero pedir a tua bênção para com a vida dela, a Valentina, Deus. Abençoa, Senhor, abençoa minha filha, Pai. Deus, abençoa minha filha Priscila, Deus. A Manuela, minha netinha, Pai, ajuda aquela criança. Abençoa, Senhor, meu genro, meu Deus, no seu ministério, no seu trabalho, Pai. Deus, eu te peço a tua boa mão sobre a minha família. Deus, eu quero te pedir agora, Senhor, a tua bênção sobre as famílias que estão aqui nessa manhã, Pai. Eu quero te pedir em favor do pastor João Batista, Deus. Abençoa ele, a sua família, a sua esposa, os seus filhos, Deus. Abençoa esta igreja, Pai. Nós queremos sentir a unção. Fortalece vidas aqui
obrigado. Ezequiel, obrigado a todos vocês. Deus abençoe em nome do Senhor. Retorno a palavra.